Oi, amores, tudo bom? Hoje eu vou começar corrigindo um erro meu, porque na minha cabeça a resposta que eu calculei seria exatamente repetir 11 vezes, só que o que acontece? 350 não dão 11 réguas completas, né? Dá 11 réguas e ainda vai ficar 20 centímetros sobrando. Porque o correto aqui não seria 350, e sim 330 centímetros, tá? Então, dá exatamente 11 réguas. Eu vou somar 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30, 11 vezes. Ou seja, eu vou ter 330 quando eu tiver juntado 11 réguas. O que eu quero que você faça para não ficar equivocado aí? Eu quero que você apague o 350 e escreva o 330 para ficar exatamente as 11 vezes. Não precisaria de 12 réguas. Ia passar o tamanho e ainda não tem opção 12, né? Corrigido isso, eu quero explicar a aula de hoje, que a correção já tá aí para vocês, tá bom? Língua portuguesa e matemática. Essa semana a gente focou bastante em português e matemática, porque hoje, quinta-feira, é dia de buscar as avaliações lá na escola, né? E dessa vez será apenas de português e matemática. E são avaliações, meus amores, que precisam ser feitas exatamente no dia que a tia marcar, que elas necessitam ser devolvidas para mim dia 11. Eu estarei o dia todo na escola e é nesse dia que eu preciso dessas avaliações, tá? Mandarei um recado por escrito para a gente não se perder nas datas. Mas vamos à tarefa de hoje de português. Leia o texto abaixo e copie. Também no caderno, tá, meus amores? Tô vendo cada letrinha linda. Gafe. A amiga da mãe de Joãozinho entrou em sua casa e sentou-se à mesa para lanchar. Joãozinho não parava de olhar por debaixo da mesa. Curiosa, a amiga de sua mãe perguntou: Joãozinho, por que você fica olhando debaixo da mesa? E o menino respondeu: É que a minha mãe disse que você tem pé de galinha, mas eu ainda não consegui ver. Número 2. Marque com um X a resposta certa. Este texto é uma piada porque o texto que é uma piada, ele é uma piada porque ele é engraçado, ou ele é uma piada porque ele ensina a fazer algo, ou mostra como comportar-se, ou traz uma notícia. Por que um texto é uma piada? Quando ele tem qual característica aí? Segunda questão aí. Quando a mãe de Joãozinho disse que sua amiga tinha pé de galinha, ela queria dizer que sua amiga tinha o pé igual ao de uma galinha, o pé que lembra ao pé de uma galinha, ou que a amiga tinha rugas no rosto, ou que ela tinha sardas no rosto, né? Vamos pensar aí por que a mamãe disse que ela tinha pé de galinha. Terceiro, o humor dessa piada está em essa piada se torna engraçada. O que faz ela ser engraçada? Esse texto é engraçado, a piada é engraçada porque a amiga da mãe sentar-se à mesa para lanchar, é isso que faz ela ser engraçada. A amiga senta na mesa e vai lanchar. Ou o fato de que o Joãozinho não para de olhar debaixo da mesa, isso que faz a piada ser engraçada. Ou a amiga da mãe perguntar o que o Joãozinho estava olhando. Ou o fato do Joãozinho responder: É que minha mãe diz que você tem pé de galinha, mas eu ainda não consegui ver. Qual dessas opções aí faz a piada ser engraçada? Depois temos matemática. Observe o gráfico e responda. Gráfico a gente trabalhou bastante também, né? Então eu tenho aí, ó. Os valores em reais: 0 reais, 50 reais, 100 reais, 150 reais, 200 reais, 250 reais. Esse gráfico está falando do salário mínimo. E aí tá falando no ano de 1999, o salário era quanto? O ano de 2000, o ano de 2001, vocês nem tinham nascido, né, seus lindos, coisas lindas. O ano de 2002, aqui o valor do salário. Cada ano tem aí o seu valor. O salário mínimo em reais no ano de 2002 era, segundo o gráfico, tá, meus amores? A gente não tá nem dizendo que isso é verdade, é um gráfico fictício. Mas lá no gráfico, em 2002, o salário era 140, 150, 180 ou 200 reais.
Número 2. Dona Joana, deixa eu aumentar aqui. Dona Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o esporte preferido dos seus alunos. Ela construiu uma tabela marcando com tracinhos o número de alunos que preferia cada esporte, né? Primeiro ela fez a tabela, ó. Aqui temos a tabela. Ela colocou o nome dos esportes, né? Futebol, basquete, vôlei, natação e outros. Outros é que não é nem futebol, nem basquete, nem vôlei, nem natação. E aí, de acordo com o que as crianças foram votando, ela foi colocando. Então, futebol teve esse tanto de tracinho, que deu quantos alunos? 13 alunos. Depois, basquete teve essa quantidade de tracinhos, que é a quantidade de votos, que são 5 alunos. Depois, vôlei, depois natação e os outros. E aí, né, ela fez o gráfico com o esporte preferido, olhando a tabela. Os valores do gráfico são os mesmos valores da tabela. Aí tem assim, ó, observe a tabela e o gráfico acima e marque a alternativa correta. Qual é o esporte preferido nessa turma? Ou seja, a maioria das crianças não gostam de qual esporte? Vôlei, outros nenhum, futebol. Depois tem quantos alunos participaram dessa pesquisa? Todo mundo que vota, independente de qualquer esporte que ele escolha, ele votou. Então, se eu tenho 13 que votou em futebol, eu tenho outros 5 que votou em basquete, eu tenho outros 10 que votou em vôlei, eu tenho outros 8 que votaram em natação e eu tenho outros 3 que votaram em outros esportes. Então, se cada esporte teve esse tanto de voto, cada aluno votando, quantos alunos votaram no final, hein, da pesquisa? Participaram? 19 alunos, 29, 39 ou 49. Quantos alunos preferem natação? Você vai olhar na tabela ou no gráfico e dizer. Número 3. Qual dos objetos abaixo lembra um cilindro? Se eu tiver dúvida, no meu livro de matemática tem lá nas partes das figuras geométricas o que é um cilindro. Número 4. Circule os objetos que lembram um cone. Cone. A gente já estudou bastante sobre o cone. Tem 4 figurinhas aí que lembram um cone. E por hoje é só de atividades. Então responda com capricho, desenhe com carinho no seu caderno, faça o seu caderno ficar o máximo de organizado possível. Né? Tem cadernos aí que eu babo de verdade, né? Que conseguem ainda manter a tradição da margem, cabeçalho, letrinhas bonitinhas, então mantenham isso. Respondam com carinho, com atenção, e eu tô esperando vocês na escola para buscar as atividades e as avaliações, tá? Beijos!